Hoje nós teremos a quarta parte da história de Abraão, o casamento de Isaque. Abraão já estava adiantado em idade e o Senhor tinha abençoado a Abraão em tudo. E Isaque, seu filho, já estava com 40 anos e Abraão resolveu casá-lo. Ele mandou seu servo ir para a Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, para a terra de seus pais, para buscar uma esposa para Isaque, uma mulher da sua parentela, porque eles adoravam o mesmo Deus de Abraão, o único Deus verdadeiro. E chamou Abrão a seu servo, o mais velho da casa, o que tinha governo sobre tudo o que possuía, e falou: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Abraão não queria as filhas dos cananeus como nora, porque eles eram um povo pagão, e Abraão não queria que seu filho se desviasse de sua verdadeira adoração. E o servo de Abraão perguntou: E se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei teu filho ir à terra de onde saíste? E Abraão disse: Que meu filho não retorne a esta terra. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: À tua semente darei esta terra. Ele enviará seu anjo adiante da tua face, para que tomes de lá a mulher para meu filho. Se a mulher não quiser seguir-te, serás livre desse juramento. Só não faças lá retornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento. O servo de Abraão pegou 10 camelos do seu senhor e seguiu viagem até Mesopotâmia, na cidade de Naor. Caminharam por vários dias. De longe ele avistou um poço fora da cidade. Chegou com seus camelos e fez eles se ajoelharem próximo ao poço. Já era o entardecer, e ele sabia que as filhas dos varões daquela cidade saíam àquela hora para tirar água. O servo de Abraão começou a fazer uma oração. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. E aquela donzela a quem eu disser, dá-me de beber, e ela disser, beba, e também darei de beber a seus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Ele acabou de fazer a oração, Rebeca, filha de Betuel, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, e era virgem, e não tinha conhecido varão, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro? Ela disse: Beba, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras do peso de 10 siclos de ouro, e os deu a Rebeca, e disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais:
Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E Rebeca foi até a casa de sua mãe e fez saber estas coisas. E Labão, irmão de Rebeca, quando viu o pendente e as pulseiras na mão de sua irmã, e tudo o que ela dissera sobre aquele varão, ele imediatamente foi ao encontro do servo de Abraão. E eis que o varão estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse Labão: Entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois lhe prepararam uma mesa com várias coisas para ele comer. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor depois de sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família. E se não te derem, livre será do meu juramento. O servo continuou a contar sobre a missão que recebera de Abraão e a oração dele feita para Deus, para encontrar a mulher certa para Isaque, e o sinal confirmado junto ao poço com a atitude generosa e piedosa de Rebeca. O servo diz: Se vocês reconhecem que isso vem do Senhor, digam claramente. Se não, digam também, para que eu saiba o que fazer. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor e agradeceu. E tirou o servo vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite na casa de Betuel. E levantaram-se pela manhã, e disse: Deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela, e perguntemos isso a ela. E chamaram Rebeca, e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e lhe disseram: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Esse versículo registra a bênção da família sobre Rebeca no momento da despedida, antes de ela partir para se unir a Isaque. Era uma bênção de fecundidade e multiplicação.
Possuir a porta de seus inimigos significa vencer, ter autoridade e segurança, porque é Deus quem concede a vitória. E Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Eles tinham viajado por alguns dias, e quando estavam chegando, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra para orar no campo sob a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Depois de uma jornada guiada pela mão invisível do Altíssimo, Rebeca atravessou terras desconhecidas, deixando para trás sua casa, sua família e seu passado. Não por acaso, mas por fé. Quando Isaque levantou os olhos e a viu, aquele encontro selou mais do que um casamento, selou uma promessa. Ali, onde havia luto pela perda da mãe, nasceu consolo. Onde havia espera, Deus trouxe resposta. Isaque tomou Rebeca por esposa e a amou. E assim, a linhagem da promessa continuou viva, como havia determinado desde os dias de Abraão. Porque quando Deus conduz, o tempo pode parecer longo, mas o cumprimento é perfeito. O próximo vídeo será a quinta e última parte da vida de Abraão, o seu casamento com Quetura. A descendência de Abraão continua. Se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo. E se estão gostando do conteúdo, deixem um like. Isso me anima a fazer mais conteúdos como este. Obrigado e fiquem com Deus.